Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 63 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre se Jesus é profetizado em Isaías capítulo 53. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como o Spotify, por exemplo, não deixe também de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. O capítulo 53 de Isaías é uma das passagens bíblicas mais utilizadas pelos cristãos como sendo uma profecia messiânica. Para os cristãos, Isaías 53 é uma predição sobre Jesus, mais especificamente sobre o sacrifício que Jesus faria na cruz. E de fato, a passagem traz realmente muitos paralelos interessantes com a morte de Jesus e a missão que os cristãos acreditam que Jesus teve quando veio à Terra na posição de Messias, que os cristãos acreditam que ele é. Apesar dos paralelos, no entanto, a maioria dos judeus não acredita, evidentemente, que esse texto se refere a Jesus. Como o ouvinte deve saber, os judeus, em sua maioria, não acreditam que Jesus é o Messias prometido. E isso se reflete, claro, na interpretação que os judeus fazem dos textos da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, que os cristãos entendem que são predições a respeito de Jesus. O objetivo desse episódio, portanto, é mostrar qual é a interpretação mais recorrente dos judeus a respeito de Isaías 53 e explicar por que nós, cristãos, não acreditamos nessa interpretação, mas entendemos que, de fato, o texto de Isaías 53 se refere a Jesus. Para trabalhar esse assunto, no entanto, nós precisamos primeiramente ler o texto de Isaías 53. Trata-se de um texto um pouco extenso, então eu vou pedir a paciência do ouvinte. O ouvinte também pode, se quiser, acompanhar em sua própria Bíblia. Para nossa leitura, eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua obra na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Muito bem, essa é a leitura completa do texto e basicamente o que ele fala é sobre um servo do Senhor que é desprezado e rejeitado pelos homens e que acaba recebendo sobre si todos os pecados, todas as iniquidades, todas as doenças do povo de Deus. Ele então é oprimido, humilhado, levado para ser morto sem ter cometido nenhuma injustiça, e a sua alma, isto é, a sua vida, é derramada como oferta pelo pecado dos outros. Tudo isso é feito pela vontade do Senhor, e no final do texto, o que se dá a entender é que este servo, depois da sua morte, consegue ver o fruto do seu penoso trabalho. A partir daí, ele justifica muitos, ele intercede pelos pecadores e ele é exaltado pelo Senhor. E, pois bem, evidentemente, a pergunta que fica após a leitura desse texto é justamente quem seria este servo do Senhor. Para os cristãos, desde o primeiro século, este servo do Senhor, com certeza, é Jesus Cristo. Mas e para a maioria dos judeus? Como eles interpretam esse texto? Bom, a interpretação mais recorrente entre os judeus hoje em dia é de que esse servo do Senhor, em Isaías 53, é a própria nação de Israel. E assim, dentro dessa visão, esse texto sequer é messiânico. A profecia nada teria a ver com a vinda de um Messias. Mas qual é a base dos judeus para interpretarem esse texto dessa maneira? E essa interpretação faz sentido? É isso que nós vamos analisar a partir de agora. A interpretação judaica de que o servo de Isaías 53, na verdade, é o próprio povo de Israel, a própria nação de Israel, está baseada principalmente no fato de que os capítulos anteriores a Isaías 53 também falam do servo do Senhor. Na verdade, o que temos dos capítulos 41 a 53 é uma série de hinos que tem como tema principal, ou pelo menos um dos temas principais, justamente o servo do Senhor. E o que acontece é que em pelo menos 7 passagens, o texto, de maneira clara e explícita, afirma que o servo do Senhor é Israel. As passagens são Isaías 41, dos versos 8 a 10, Isaías 43, verso 10, Isaías 44, versos 1 a 3 e também o verso 21, Isaías 45, verso 4, Isaías 48, verso 20 e Isaías 49, verso 3. Assim sendo, pelo contexto do próprio livro, o servo do Senhor seria Israel. Outra razão para esse entendimento da maioria dos judeus hoje em dia é que os sofrimentos que o servo do Senhor tem em Isaías 53 seriam semelhantes aos sofrimentos que Israel teve ao longo dos séculos, sendo perseguido e oprimido por diversas nações. Assim sendo, os paralelos que existem em Isaías 53 com a história de Jesus também seriam compatíveis com a história de Israel. Bom, à primeira vista, esses argumentos parecem bastante convincentes. Por que então os cristãos acreditam que Isaías 53 se refere a Jesus e não a Israel? Aqui vão os contrapontos cristãos. O primeiro contraponto é que existe pelo menos um texto dentre essa coletânea que vai do capítulo 41 ao capítulo 53, em que claramente a figura servo do Senhor se refere a um indivíduo e não à nação de Israel ou ao povo de Israel. Trata-se da passagem que está no capítulo 49, dos versos 1 a 13. Embora é verdade, no verso 3, o próprio indivíduo afirma que Deus o chamou de meu servo Israel, nos versos 5 e 6 ele vai dizer: Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Note que nesse texto, o servo do Senhor tem a missão de trazer de volta o povo de Israel, de trazer de volta o remanescente de Israel, de restaurar as 12 tribos de Israel. É evidente, portanto, que esse servo não pode ser o próprio povo de Israel, pelo menos não em sua totalidade. Ele poderia ser uma parte do povo de Israel,
no caso de um indivíduo, um israelita, mas ele não pode ser o povo em si, porque ele vai trazer o povo. Cabe lembrar ainda que o texto, tanto no verso 1 quanto no verso 5, afirma que esse servo do Senhor foi escolhido e chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Assim sendo, parece que o texto está dando indícios para nós que estamos lendo de que esse servo é um indivíduo e esse servo, evidentemente, não é o povo de Israel. Ora, mas se esse é o caso, por que então no verso 3 o próprio Senhor chama esse servo de Israel? A melhor resposta para isso parece ser a seguinte: esse servo é chamado de Israel porque ele representa perfeitamente Israel. Ele é como se fosse a encarnação de todo o povo em um homem só, em um indivíduo só. Ou seja, existe uma identificação e uma relação tão forte, tão estreita entre esse indivíduo e o povo de Israel, que este indivíduo pode representar o povo como um todo. Mais que isso, uma vez que Israel é considerado não apenas servo do Senhor, mas filho do Senhor, então este indivíduo necessariamente também é considerado filho do Senhor. E é justamente por essa identificação com Israel que esse indivíduo tem a missão e a capacidade de fazer uma restauração em Israel. E não apenas isso, como o texto diz, ele tem também a missão de ser uma luz para os gentios até os confins da terra. Um ponto interessante em relação a essa questão da representação é que a Bíblia trabalha de fato com esse conceito. Por exemplo, no próprio livro de Isaías, no capítulo 10, versos 20 a 23, o texto afirma que, ainda que Israel seja tão numeroso quanto a areia do mar, apenas uns poucos, apenas um remanescente, apenas um restante se voltará para Deus. Já em 1 Reis, no capítulo 19, verso 18, vemos que em meio a uma grande apostasia, Deus reservou 7.000 israelitas que não haviam se corrompido, e estes eram os representantes fiéis de Israel. Para além da Bíblia, nós sabemos que no mundo antigo, e isso incluía Israel, o rei era sempre representante de seu povo. Assim, poderia ser dito, por exemplo, que quando um rei era vencido, o próprio povo fora vencido. Portanto, não é estranha aqui a ideia de que um indivíduo representa Israel perfeitamente. Esse indivíduo talvez seja um israelita que é fiel, que é perfeito. E por que não pensar que talvez esse israelita fiel e perfeito também não seja um rei? Faria todo sentido um rei israelita fiel e perfeito representar perfeitamente o seu povo, o povo de Israel. Mas ora, se nós consideramos aqui a hipótese de que esse indivíduo seja um rei perfeito, fiel e pleno representante de Israel, por que não considerar também a hipótese de que esse indivíduo é o Messias prometido a Israel? Faria todo sentido dizer que o Messias prometido a Israel, aquele que será o Salvador tanto de Israel quanto do mundo inteiro, este é o representante perfeito da nação. E, portanto, não seria estranho que esse indivíduo fosse chamado de Israel também, já que ele representa perfeitamente o seu povo. O segundo contraponto cristão reforça esse primeiro. Em pelo menos 4 textos dessa coletânea que vai do capítulo 41 ao capítulo 53, não fica muito claro se o servo é um indivíduo diferente de Israel ou se o servo é Israel. Os textos são um pouco ambíguos. Esses textos seriam Isaías 42, dos versos 1 a 7, Isaías 50, dos versos 4 a 11, Isaías 52, dos versos 13 a 15 e o próprio texto do capítulo 53. Esses textos não afirmam que o servo é Israel e eles trazem algumas descrições que parecem se encaixar melhor em um indivíduo do que no povo de Israel. Além disso, cada um desses textos traz alguma peculiaridade. Por exemplo, o capítulo 42 possui, em seus primeiros 7 versos, uma estrutura muito parecida com o capítulo 49, que nós acabamos de ler. Basicamente, as mesmas atribuições do servo no capítulo 42 estão no capítulo 49. Uma vez que no capítulo 49 nós já vimos que há ali um indivíduo e não Israel, então é razoável pensar que no capítulo 42 também existe um indivíduo e não Israel, e se trata do mesmo indivíduo. Outro ponto interessante é que após um interlúdio no capítulo 42, o texto volta a falar do servo, mas agora em termos negativos. O servo claramente passa a ser o povo, a partir do verso 18,
E esse povo é tratado como cego e surdo para as palavras do Senhor. Ou seja, aparentemente, os textos estão brincando com essa ambiguidade, ora falando do servo como indivíduo, ora falando do servo como nação, ora exaltando o servo, ora colocando o servo como extremamente problemático e desobediente. O que isso parece indicar é que existe o servo Israel, que na realidade é composto de muitas pessoas desobedientes, mas também existe um representante de Israel que resolverá este problema da desobediência. Portanto, a redenção de Israel vem através de alguém que tem uma conexão tão grande com Israel a ponto de ser chamado por Deus de Israel também. Finalmente, o terceiro contraponto cristão está na análise do próprio texto de Isaías 53. Dos versos 4 a 11, por exemplo, o texto afirma que o servo sofre não pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros, dos pecados do próprio povo de Deus. Isso indica, portanto, que o texto não está falando da nação ou do povo, ele está falando de um indivíduo que sofre por causa do povo. Israel é o povo e o servo do Senhor aqui é o indivíduo. Além disso, cabe lembrar que, nesse texto, o servo sofre injustamente para redimir os pecadores. E esse, com certeza, não é o caso de Israel. Durante toda a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, o que vemos é que Israel sofre por conta dos seus próprios pecados, e não pelos pecados dos outros. As opressões e os problemas que Israel sofreu nas mãos de, por exemplo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois Roma, são culpa dos pecados que o povo cometeu. Isso é repetido e enfatizado diversas vezes por todos os profetas bíblicos. E claro, esse sofrimento de Israel não serve para redimir os outros. Outro ponto importante é que o texto de Isaías 53 começa com um narrador que faz algumas perguntas. Embora, pelo contexto anterior, se poderia dizer que quem faz essas perguntas são as nações que oprimiram Israel, e, portanto, o servo de Isaías 53 poderia ser colocado como o próprio povo de Israel, o fato é que o contexto de Isaías 53 não permite que o narrador do capítulo sejam as nações que oprimiram Israel. Primeiro porque o narrador de Isaías 53 faz parte do povo, que é chamado de povo de Deus, e este povo é colocado como redimido por meio do sacrifício do servo. E ora, isso não acontece com as nações que oprimiram Israel. Pelo contrário, as nações que oprimiram Israel são punidas por Yahvé. Segundo, as perguntas que são feitas pelo narrador no verso 1 indicam que o narrador está pregando sobre esse servo. No entanto, nos versos anteriores, o que temos são as nações que oprimem a Israel e, posteriormente, os reis fechando a boca diante do servo desfigurado. Ou seja, não parece que quem prega sobre o servo são as nações opressoras e os reis que fecham a boca. O que parece é que o narrador é parte do povo de Israel e está contando o que aconteceu. E esse narrador, que é parte do povo de Israel, deixa bem claro que o servo se sacrifica pelo povo, o que inclui o próprio narrador. Portanto, a interpretação mais razoável é a de que o narrador é Israel. E se o narrador é Israel, então, necessariamente, nós temos o servo aqui como sendo o indivíduo que representa Israel, e não o próprio Israel. Resumo da ópera. Para a interpretação cristã, é verdade que, do capítulo 41 ao capítulo 53, em muitas passagens, o servo do Senhor é Israel. No entanto, também é verdade que em outras passagens isso fica ambíguo, e parece ser essa a intenção do texto, que o texto seja ambíguo mesmo, e em pelo menos duas passagens, que é Isaías 49 e Isaías 53, fica bastante claro que o servo não pode ser Israel, que precisa ser um indivíduo que representa Israel. Portanto, o que o texto bíblico quer nos informar é que o servo de Deus é Israel, mas o servo de Deus também é um indivíduo que representa Israel. E esse indivíduo tem como missão redimir os israelitas, restaurar Israel e estender a aliança de Deus a todos os gentios, até os confins do mundo. Ora, quando consideramos que já existia, na época de Isaías, uma expectativa messiânica e que existem diversos textos na Bíblia hebraica que são profecias messiânicas, então parece bastante razoável e até bastante provável que esses textos de Isaías sejam de caráter messiânico
em especial Isaías 53. E quando nós comparamos a história da vida e da morte e da ressurreição de Jesus com o que Isaías 53 nos diz, fica claro que os paralelos são fortes demais. Mas será que só os cristãos viram isso? Será que os judeus nunca interpretaram o texto de Isaías 53 como sendo uma profecia messiânica? A resposta que podemos dar aqui é que a interpretação do texto de Isaías 53 como uma profecia messiânica não foi invenção dos cristãos. Muitos judeus, antes até da vinda de Jesus, já interpretavam dessa maneira. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu julgo os mais interessantes. O chamado Talmud é uma importante coletânea de comentários de rabinos muito antigos que foram reunidos ao longo do tempo e que são estudados até hoje pelos judeus. No Talmud existem vários tratados sobre diversos assuntos, onde as discussões e os comentários sobre diversos rabinos são colocados. É uma característica comum do Talmud que diversos desses comentários não concordem entre si. Os rabinos discutiam, cada um tinha uma opinião, e isso foi registrado no Talmud. No tratado Sanedrim 98b, existe uma discussão interessante entre os rabinos sobre qual seria o nome do Messias. Interpretações de diversas escolas e mestres são citadas, e em determinado momento da discussão é dito o seguinte: e os rabinos dizem, o leproso da casa do rabino Yehudá Hanassi é o seu nome, como está escrito, de fato ele carregou nossas doenças e suportou nossas dores, todavia o consideramos ferido, ferido por Deus e aflito. Note que aqui os rabinos diziam que um dos nomes do Messias seria o leproso, justamente porque na passagem de Isaías 53, verso 4, é dito que ele carregaria as nossas enfermidades, as nossas doenças, e seria considerado ferido por Deus e aflito. Cabe destacar que, na tradição judaica, aquele que era leproso era considerado alguém que foi ferido por Deus. Então note que esse texto do Talmud demonstra que Isaías 53, verso 4, era visto por alguns rabinos, ou por muitos rabinos, como uma passagem que se referia ao Messias. Outra discussão muito interessante está no Tratado Sanedrim 99a. Podemos ler. O rabino Alexandre diz, o rabino Yehoshua ben Levi levanta uma contradição entre duas representações da vinda do Messias. Está escrito, veio com as nuvens do céu um semelhante a filho do homem, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino, e o seu reino é um domínio eterno. E está escrito, eis que teu rei virá a ti, ele é justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, e em um jumentinho, o potro de um jumento. O rabino Alexandre explica, se o povo judeu merece redenção, o Messias virá de uma maneira milagrosa com as nuvens do céu. Se eles não merecem a redenção, o Messias virá humilde e montado em um jumento. Esse é um texto extremamente interessante. O que acontece aqui é o seguinte, os rabinos discutiam que em Daniel 7, versos 13 a 14, é dito que o Messias virá com as nuvens do céu. Mas, no texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9, é dito que o Messias vem em um jumentinho. Como se poderia, então, solucionar esta aparente contradição? Essa era a discussão dos rabinos. E uma das soluções encontradas era de que, se o povo de Israel fosse fiel, o Messias viria com as nuvens do céu. Mas se o povo de Israel fosse infiel, o Messias viria em um jumentinho. Embora esse texto não fale nada sobre Isaías 53, ele nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que os textos de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, e Zacarias, capítulo 9, verso 9, eram vistos como textos messiânicos. Segundo, que os rabinos haviam percebido que em alguns textos o Messias aparecia como um rei extremamente exaltado e como uma figura sobrenatural. Já em outros textos, ele aparecia como alguém humilde e sofredor. Portanto, é razoável que os rabinos também olhassem para o texto de Isaías 53 e pensassem nessa passagem como mais uma profecia messiânica. Ali em Isaías 53, nós temos um servo sofredor e humilde, e nós também temos alguém que é exaltado depois do seu penoso trabalho.
Um ponto interessante sobre esse último texto que nós citamos do Talmud é que a problemática que os rabinos estavam tentando resolver parece ser muito bem resolvida pela interpretação cristã. Note, para os cristãos, Jesus é o Messias prometido. Ele vem, num primeiro momento, humilde, e é já no fim do seu ministério terreno que ele adentra a cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Ele então é humilhado e desprezado, morre pelos nossos pecados e ressuscita. E é após a sua ressurreição que ele vê o fruto do seu penoso trabalho. No entanto, agora, o evangelho precisa ser pregado por todo mundo, e isso é algo que não acontece do dia para a noite. Assim, Jesus ascende aos céus e promete voltar um dia. Nesse meio tempo, então, o evangelho vai sendo pregado por todo mundo. E segundo a promessa de Jesus, quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. E são os autores neotestamentários que vão nos dar a certeza de que Jesus, de fato, voltará e quando voltar, virá como rei e virá com as nuvens do céu. Ou seja, aqui nós temos a solução para o problema. O Messias vem, em um primeiro momento, humilde e montado em um jumentinho, e num segundo momento, como um rei e com as nuvens. E aqui, já próximo do final do episódio, talvez o ouvinte se pergunte: como que os judeus não foram capazes de entender esses textos? Como que eles não foram capazes de enxergar Jesus nessas passagens messiânicas? E esse questionamento talvez leve o ouvinte, se for um cristão, a nutrir certa antipatia pelos judeus e a ter aquele pensamento de que os judeus são duros de coração e que eles negaram o próprio Deus a ponto de o pregarem em uma cruz. Se esses pensamentos passaram pela cabeça do ouvinte, eu gostaria de fazer um apelo. Não enxerguem os judeus dessa maneira. A nossa posição em relação aos judeus deve ser de gratidão. Afinal de contas, a nossa fé provém dos judeus. Além disso, cabe lembrar aqui o seguinte: Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e também eram judeus Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Príscila, Áquila e mais a grande maioria dos primeiros crentes em Jesus. Portanto, sequer é correto dizer que os judeus negaram a Jesus. Na verdade, muitos judeus negaram, e a maioria, até hoje, o renega, mas não todos. Outro ponto a ser sempre destacado é que, segundo o capítulo 9 e o capítulo 11 de Romanos, Israel não foi renegado por Deus, não foi rejeitado por Deus. Como diz o apóstolo Paulo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e ele fala isso em relação justamente a Israel. O que precisamos ter em mente sempre é que nós, como gentios, só fomos alcançados por Jesus Cristo porque Israel foi alcançado por Jesus Cristo. A aliança de Deus é primeiramente com Israel e a partir de Israel se irradia para todo o mundo. Portanto, em vez de antipatizar com o povo judeu ou de dizer que os judeus renegaram a Jesus, o que precisamos fazer é simplesmente compartilhar com eles o fato de que o próprio Messias deles já veio. E nesse sentido, eu acredito que Isaías 53 é um texto que pode ajudar muito. Afinal de contas, como já vimos, ele encerra uma série de outros textos que coloca o servo Messias como sendo o representante perfeito do servo Israel. Em outras palavras, a conexão entre Israel e o Messias é tão íntima, é tão intensa, é tão estreita que o Messias pode ser chamado de Israel. Assim sendo, que nós tenhamos um maior amor pelos judeus e uma maior habilidade para mostrá-los que o Messias não é um salvador que vem do meio dos gentios para converter os judeus a uma outra religião. Ao contrário, o Messias é um salvador que vem do meio dos judeus para levar o evangelho a todo mundo. O judeu que passa a crer em Jesus como o Messias prometido de Israel não deixa de ser um judeu e não precisa deixar de ser. Ele apenas encontrou o seu próprio Messias, encontrou aquele que é o cumprimento de sua própria religião, de sua própria escritura, de suas próprias profecias. Muito bem, eu vou ficando por aqui.
Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.